Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos. Minhas famílias podem entrar. E nós, irmãos, vamos abrindo, enquanto eles vão entrando, vamos abrindo em Êxodo, capítulo 12. Fiquem à vontade. A casa é de vocês. O Cláudio fica aqui. Dá para sentar? Irmãos, aqui nós temos uma representação de uma Páscoa judaica, como as famílias judaicas comemoram até hoje, né? Aqui é uma representação. Aqui nós temos 3 famílias, com os chefes de famílias e os seus descendentes. Que fizéssemos como decreto perpétuo. Né? E aqui nós vamos aprender um pouco sobre como eles comemoram essa Páscoa, né? Que é um pouco diferente da Páscoa que nós estamos acostumados a ver hoje em dia. Hoje, antes de vir ao culto, eu vi um vídeo que me chamou muita atenção de uma família renomada, cristã. E eles fizeram um vídeo maravilhoso, aqueles rios maravilhosos, né? Da caça aos ovos dos filhos. Só que eles são uma família cristã, influente. E o que me chamou muita atenção, irmãos, é que eles fizeram aquela caça aos ovos maravilhosa. E filmaram a caça aos ovos. Não que é errado, irmãos, você comer o ovo. Mas eles fizeram aquela caça aos ovos maravilhosos para os filhos, para as crianças. E aí, no final, a esposa disse assim: mas no final, o mais importante é Cristo. E aquilo o Senhor falou comigo, porque não é no final. Ele é o todo. Ele é o inteiro. Ele não é só uma parte da Páscoa. O mundo lá fora tem comemorado como se ele fosse uma parte da Páscoa, mas ele é a Páscoa inteira. Ele não é uma parte. Nós não podemos falar assim, nós vamos comemorar de uma forma pagã, mas nós acreditamos em Jesus. Nós vamos comemorar de uma forma que o mundo inteiro está comemorando, mas nós acreditamos em Jesus. Se nós deixamos para mostrar isso daqui para os nossos filhos só agora, na hora do culto, nós estamos falhando. Nós estamos falhando feio. Porque ele é por completo. Ele não é uma parte do dia que nós estamos comemorando hoje. Hoje nós vimos muitas pessoas compartilhando lá no Instagram, ele vive. E você também. A nossa vida tem glorificado a morte e ressurreição dele? A nossa vida tem glorificado isso daqui? Porque a gente acha bonito, né? Nossa, Jesus morreu pelos meus pecados. E você está vivo hoje. Você tem glorificado? Porque um dia ele morreu pelos seus pecados? E Deus falou muito forte ao meu coração a respeito disso. Porque ela disse assim, no final, o que mais importa é Jesus, não é no final. Porque ela fez todo aquele aparato de uma coisa que é pagã. Coelhinho da Páscoa e ovo de Páscoa, irmãos, é uma cultura pagã. Não compete a nós. Por mais que seja gostoso, delicioso, mas não compete a nós. Amém? Vamos ler Êxodo,
no capítulo 12, no versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim, deixa eu ver o tempo. O Senhor disse a Moisés e a Arão: no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se a sua família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme cada um puder comer. O animal escolhido será um cordeiro ou um cabrito, macho de 1 ano, sem defeito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe, então, um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas, das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não coma carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Aqui, pode trazer um copo de água para mim, por favor? Aqui a gente vê a Páscoa do Senhor, a primeira Páscoa. Esse cenário, irmãos, o povo estava cativo no Egito há 400 anos, sobre uma promessa de que um dia viria um libertador. E esse libertador chegou. E esse libertador chegou. E ele chegou com os 2 pés na porta. Ele não chegou e falou assim, ó, vamos embora. Não. Ele chegou com algumas orientações de Deus. E nós sabemos que o que acontece antes de Êxodo 12 são as 9 pragas do Egito. E quando chega a 10ª praga, o Senhor dá uma orientação para o povo de Israel. E ele pega e ele instrui o que eles deveriam fazer. Como eles deveriam celebrar essa Páscoa, essa passagem. E então ele pega e pede para o povo pegar um cabrito ou um cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem mácula. E eles tinham que assar esse cordeiro. Eles tinham que comer o pão sem fermento e a erva amarga. Na palavra de Deus fala que eles tinham que passar o sangue nas vigas das portas. Hoje, irmãos, a gente sabe que o sangue significa o sangue do cordeiro que está sobre a nossa vida. Mas tem um detalhe interessante, que na época de Moisés, nos umbrais das portas das casas egípcias, haviam escrituras egípcias, que invocavam os espíritos para a proteção do lar. Então, aquela casa vivia sob proteção dos deuses egípcios. Quando o Senhor fala, mata o cordeiro, pega o sangue e passa nas vigas das portas, ele estava querendo dizer assim, ó, a partir de agora, ou vocês acreditam em mim, na minha proteção, porque vocês vão cobrir o velho homem. Porque, irmãos, pensa bem, aquele povo viveu no Egito 400 anos. Você convive uma semana com uma pessoa que é mineira, você termina essa semana, esses 7 dias falando, uai, sou. Agora você imagina uma pessoa viver 400 anos, famílias e famílias e famílias, gerações e gerações, vivendo dentro daquele povo, vivendo dentro daquele costume. Eu acredito, irmãos, que se não todas as famílias tinham os escritos nos vergais da porta. E o Senhor, naquele momento, pega e fala assim, mas eu trouxe o libertador. Hoje vocês serão libertos.
Então, hoje, vocês precisam confiar em mim. Então, apaga o que está escrito. Apaga a confiança que vocês têm em outras coisas. A Páscoa, irmãos, é a hora da gente declarar nossa confiança no Senhor. Da gente olhar para dentro de nós mesmos, a nossa casa espiritual, o nosso templo, e olhar e falar assim, será que eu estou entregando a minha confiança em outras coisas? No dinheiro, em pessoas, em recursos, em trabalho? Será que eu tenho escrito nos vergais das minhas portas, colocando a minha confiança em outras coisas? E o Senhor manda eles passarem esse sangue nos vergais da porta. Para exatamente isso, apagar tudo aquilo que era do Egito. Eu estou me entregando ao Senhor a partir de hoje. E isso, irmãos, eles fizeram na primeira Páscoa. Eles mataram o cordeiro, eles passaram o sangue, eles comeram o pão sem fermento, a erva amarga, e comemoraram a Páscoa dessa forma. Comeram apressadamente, como diz a palavra, comam apressadamente, estejam prontos. E hoje em dia, as famílias judias comemoram ainda a Páscoa dessa forma. Não mais matando o cordeiro, passando nos umbrais da porta, mas eles comemoram dessa forma. Essa é a Páscoa judaica. Comer o pão sem fermento, a erva amarga. E é o que nós vamos fazer hoje. Nós estamos aqui com as famílias representando essa encenação para que vocês entendam o que é uma festa tradicional judaica. Então, a gente tem o pão sem fermento, significa a pressa de sair do Egito. O Senhor fala para eles assim, vocês vão comer o pão sem fermentação, porque vocês estão com pressa. Nós estamos com pressa de sair do Egito. Então o Senhor fala para eles, vocês não podem esperar o pão fermentar. Vocês não podem esperar o pão crescer, porque nós temos pressa de sair do Egito. E o Egito, irmãos, a gente sabe que é aquilo que nos aprisiona. É aquilo que nos mantém escravos. O Egito era a escravidão daquele povo. O Egito não era um lar maravilhoso. O Egito não era uma terra de alegria, de felicidade, não. O Egito era uma terra de sofrimento, de dor. O Egito era uma terra de escravidão. Então, o Senhor, quando Ele manda Moisés para libertar aquele povo, eles tinham que ter pressa de sair do Egito. Eles tinham que ansiar sair daquele lugar, porque eles clamavam ao Senhor pelo libertador. Eles clamavam ao Senhor por aqueles que iriam libertar eles daquele lugar. Então, o Senhor pega e fala para eles, vocês vão comer o pão sem fermento, porque vocês não podem esperar mais. E muitas vezes, irmãos, na nossa vida, quantas vezes nós esperamos para tomar qualquer tipo de decisão? Ah, mas eu acho que eu ainda não conheço o suficiente. Ah, mas eu acho que dessa forma eu vou esperar. E o Senhor, a todo momento, Ele disse, comem e estejam prontos. Comam apressadamente. Não é para ficar sentado à mesa e debruçar e comer e conversar, não. Não era isso. O pão sem fermento era o sustento que eles precisavam para sair daquele lugar. Era um sustento físico. Era força. Era como se eles estivessem comendo e falando assim, Senhor, me dá forças para que eu consiga sair daqui. Irmãos, porque para umas famílias, era um povo muito numeroso. A gente não faz ideia de quantos eram, irmãos. Tinha família ali, eu acredito, que não queria sair dali. Tanto é que quando um negócio aperta no deserto, eles preferiam voltar para o Egito. Então, eles pegam e o Senhor fala, coma apressadamente. Como? Porque hoje vocês vão ser libertos. Se fortaleça. Se encha daquilo que é meu. Estejam prontos.
para aquilo que eu tenho preparado para a vida de vocês. E eles tinham que comer apressadamente, irmãos, porque eu creio que eles não tinham tempo para pensar. Tem hora, irmãos, com Deus que nós não podemos pensar muito. Se a gente pensar muito, a gente desiste. A gente olha para as nossas próprias forças. Aquele povo, irmãos, ia sair daquele lugar para o deserto, para uma terra prometida, para aquilo que o Senhor tinha preparado para a vida daquele povo, aquilo que era de direito, e não podia haver dúvidas no coração daquele povo. Não pode haver dúvida no nosso coração do que Deus quer na nossa vida. Se nós temos passado por essa vida com dúvida daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, nós precisamos voltar para o centro daquilo que Ele espera de nós. Voltar. Senhor, o que o Senhor quer? O Senhor não quer que a gente vive aprisionado no Egito a vida inteira. O Senhor não tem dor e sofrimento para a nossa casa, para a nossa família. Então, eles tinham que fazer o pão, não esperar ele fermentar e comer. E participar da ceia. Eles comiam, irmãos, aqui em Êxodo 12, a erva amarga, como uma lembrança do que eles passavam no Egito. Do que era a vida no Egito. Não era só para eles terem um gosto amargo na boca. Não é isso, é muito mais profundo que isso. A Páscoa, irmãos, é muito mais profundo, às vezes, do que nós estamos vivendo agora. E às vezes a gente ainda não entendeu quão profundo é estar nesse lugar nessa noite. O fazer Páscoa, às vezes a gente ainda não entendeu. O que é fazer Páscoa? Então eles comiam as ervas amargas para se lembrar do que eles viveram naquele lugar, do porquê eles estavam saindo daquele lugar. O que eles passaram, o que eles sofreram. Todas as gerações que morreram naquele lugar. Irmãos, porque 400 anos, não são 4 meses, não são 4 anos, não são 40 anos, são 400 anos de escravidão. Então o Senhor pega e pede para que eles comam a erva amarga, para que se lembrem de onde Ele estava os tirando. Quão amargo era a vida deles. E quão extraordinário era o que o Senhor estava fazendo naquele dia. Quão profundo era o que eles estavam vivendo naquela noite. Aquela libertação. Não era só uma libertação física, era uma libertação espiritual. A Páscoa, irmãos, quando nós fazemos Páscoa, nós não fazemos algo somente físico. É algo espiritual. Todas as Páscoas nós subimos à casa do Senhor e comemoramos, porque é uma renovação da nossa tirada do Egito. O Senhor disse em Êxodo, no capítulo 12, no versículo 17, Ele disse assim: celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. Decreto perpétuo. Não é um dia, não é 2 dias. É até que Ele venha. Até que Ele venha. E aqui, em Êxodo 12, a gente vê a libertação do povo do Egito. E a tradição judaica, eles comemoram da mesma forma até hoje, as famílias judaicas. Eu sigo uma mulher, que ela é judaica, e no começo da semana ela começou a preparação da casa dela para Páscoa, para Pessa. E eu achei extraordinário, porque ela esteriliza a casa inteira. Porque se a gente continuar lendo a palavra em Êxodo 12, fala que durante 7 dias eles não podiam comer nada com fermento.
Então, ela esteriliza os quartos, ela esteriliza a cozinha, ela esteriliza o micro-ondas, os talheres, as panelas, o fogão. Ela cobre tudo com papel alumínio. O fogão só fica uma boquinha do fogão. Porque tudo que eles comem durante uma semana é pão sem fermento. Ela cobre todos os produtos da geladeira dela com papel alumínio, porque eles não comem. Eles se preparam durante 7 dias para comemorar a Páscoa, para fazer a Páscoa. Então, às vezes, irmãos, a gente não tem a dimensão do que é isso. A dimensão do que significa, do que nós estamos fazendo aqui hoje. Do que nós cantamos aqui hoje. Vocês têm noção dos louvores que nós cantamos hoje? Você tem noção de que a gente pode olhar para a morte e falar assim, onde está o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Nós podemos olhar para ela e dizer. Nós podemos olhar para Cristo e dizer para Ele que nós fazemos Páscoa. E eu estava ali atrás cantando e eu falava assim, Senhor, é muito profundo, é muito forte isso que nós estamos fazendo aqui. Hoje não é um culto qualquer, irmãos. Está sendo um culto diferente. É um culto diferente. É uma noite diferente. E agora, irmãos, eu vou explicar um pouco da Páscoa judaica, que eles comemoram hoje. Porque os judeus, eles não comemoram somente com o pão sem fermento, a erva amarga e o cordeiro. Ao longo do tempo, ao longo dos anos, os judeus foram aprimorando essa data. E eles acrescentaram algumas coisas para ensinar os filhos, para ensinar as gerações. Porque diz na palavra, um decreto perpétuo para todas as gerações, não importa se eu sei. Se meus filhos não saberem, as gerações futuras não saberão. É de geração em geração. Então, eles foram acrescentando coisas para ilustrar para as futuras gerações como era a vida no Egito. Como era a vida dos descendentes, dos antepassados deles. Então, eu anotei aqui que na mesa dos judeus hoje, eles têm o suco da uva, eles têm as ervas amargas, eles têm a carne. Algumas famílias ainda colocam a carne de algum animal. Eles têm uma pasta de tâmara, eles têm a água salgada, geralmente é servida com um pedaço de batata. Ele tem os nabos, que também representa junto com as ervas amargas. E eles têm o ovo cozido e o pão sem fermento. Cada uma dessas coisas tem uma simbologia na mesa. O suco, irmãos, aqui a gente não colocou, porque a gente vai ceiar junto com vocês. A gente não colocou, mas eu vou explicar para vocês o que significa cada coisa. O suco da uva, para nós, hoje, ele significa alegria. Só que na Páscoa judaica, eles fazem de uma forma diferente. O pai, ele vai contando a história, ele vai falando das 10 pragas, e eles colocam o dedo no suco e tira. Por quê? Porque o suco representa a alegria para aquele povo, para nós, representa a alegria. Só que o que aconteceu com o povo egípcio não é motivo de alegria para aquele povo. Porque eles pensam assim, eles não precisariam ter morrido por nossa culpa. A tristeza, o sofrimento do ímpio não pode ser alegria para nós. Nós não podemos nos alegrar com os que estão lá fora sofrendo. Então, a cada praga que o pai lia, eles tiravam um pouco da alegria. Eles molhavam, falavam uma praga. Eles pegavam, o pai lia, por exemplo, a primeira praga, os filhos iam, colocavam o dedo no suco e tiravam. Aí o pai contava a segunda praga, eles colocavam o dedo no suco e tiravam, como se eles estivessem tirando a alegria. Porque eles não se alegravam com aquilo. Porque aquele povo morreu, aquele povo sofreu, aquele povo padeceu. Porque eles se levantaram contra o povo de Deus.
E isso não era motivo de alegria. Então, por isso que na Páscoa eles tiram um pouco da alegria que eles vão beber, porque eles reconhecem o sacrifício que foi feito daquele povo. Eles reconhecem que aquele povo sofreu por nossa causa. E quando a gente vê alguém sofrendo, irmãos, a gente não pode achar bonito. O sofrimento do outro não pode ser a nossa alegria. E eles também comem o pão sem fermento, que significa a pressa, né? A gente tem a representação da mesa aqui. No costume antigo, eles comiam debruçado na mesa. Tanto é que na palavra de Deus fala na última ceia de Jesus, João estava debruçado no peito de Jesus. Por quê? Porque os hebreus, eles comiam debruçados sobre a mesa. Porque eles comiam horas e horas e horas. A refeição para eles era um motivo de alegria. Então, eles se debruçavam sobre a mesa para comer mais, para ficar mais tempo na mesa, para ficar mais tempo conversando. Só que naquele tempo, eles não podiam comer dessa forma. Então, aqui, irmãos, na mesa judaica, eles têm o suco da uva. Não é vinho, não é alcoólico. É suco da uva. Na palavra fala vinho, mas não era um vinho fermentado. Era suco da uva. Então, todas as vezes que o pai falava uma praga, eles colocavam o dedo e deixavam pingar. Porque eles estavam tirando a alegria. Aí o pai pegava, falava outra praga. Eles colocavam o dedo e deixavam pingar. Porque eles estavam tirando a alegria, reconhecendo o sacrifício daquele povo. Cláudio, vou pôr aqui. Reconhecendo o sacrifício daquele povo no Egito, por causa da vida deles, da perseguição que eles sofreram. Então, como eu estava dizendo, eles comiam reclinado, e a mesa, irmãos, era dessa forma aqui. Eles sentavam no chão, e o costume da época era comer descalço, era comer o mais confortável possível, porque eles se debruçavam, eles conversavam, eles passavam horas e horas e horas na mesa. E por isso que o Senhor fala para fazer o pão sem fermento, porque vocês não vão ficar debruçados na mesa, conversando, festejando, não. A Páscoa do Senhor requer pressa. A saída do Egito requer pressa da nossa vida. Nós precisamos nos decidir pelo Senhor. E essa decisão requer pressa. O Senhor não quer nos ver numa vida no pecado eterna. Nós precisamos escolher o Senhor apressadamente. Nós precisamos estar prontos, como diz na palavra do Senhor. Ao comerem, estejam prontos para sair. Com os cintos, com a sandália, com o cajado na mão. Prontos. Porque, irmãos, o Senhor mandou eles fazerem isso, só que Ele não disse que o anjo da morte ia passar. Estejam prontos, porque vocês vão ser libertos. O Senhor não disse, vai ser daqui meia hora, vai ser daqui 20 minutos, vai ser daqui 5 horas, vai ser daqui 4 horas. Mas estejam prontos. Estejam prontos para sair. E nós precisamos, irmãos, comemorar a Páscoa prontos. Prontos para deixar a velha criatura. Prontos para deixar tudo aquilo que nos aprisiona. Tudo aquilo que nos mantém no cativeiro. Tudo aquilo que nos faz querer voltar para o Egito. Por mais que o Egito tenha carne gostosa, tenha tempero gostoso. Mas nós precisamos ansiar sair desse lugar. Porque esse lugar não nos pertence. Eles eram um povo eleito. Uma nação eleita. E eles tinham um lugar de direito. O lugar deles não era naquele lugar. Eles tinham uma terra prometida. Nós temos uma terra prometida, irmãos. E se nós estamos hoje fazendo Páscoa, é porque nós precisamos sair. Nós precisamos estar prontos. Nós precisamos estar preparados. E nós precisamos passar isso daqui para as nossas gerações. Aqui, irmãos, quando a gente estava fazendo as nossas reuniões para esse dia,
A gente até pensou em vestir caracterizado com as vestes daquele tempo. Só que nós estamos hoje. Nós precisamos estar prontos hoje. É hoje que o Senhor quer nos tirar do Egito. É hoje que nós precisamos estar com o cajado na mão, com as sandálias nos pés e com o cinto bem apertado. É hoje que o Senhor nos chamou mais uma vez para fazer Páscoa, para comemorar essa data tão importante. Então nós estamos aqui, como nós somos hoje, comemorando a Páscoa. Porque às vezes, irmãos, a gente pega e às vezes a gente comenta com alguém lá de fora e a gente conta a verdadeira Páscoa. Porque para eles a verdadeira Páscoa é o coelhinho da Páscoa. É o ovo de chocolate. E a gente vai contar e eles falam assim, mas por quê? O que eu tenho a ver com isso? Como eu já escutei. Eu não preciso comer mais. É decreto perpétuo. É de geração em geração. Nós não somos judeus. Por isso, vocês não estão vendo um cordeiro imolado ali. Aqui não tem nenhuma carne. Porque o nosso cordeiro já foi imolado. Ele morreu, ele ressuscitou e ele vive e reina para sempre. Então, nós não precisamos mais matar um cordeiro. Mas nós precisamos passar a verdadeira Páscoa para a nossa família. Para os nossos filhos. Ensinar a eles o que verdadeiramente significa. O que é a Páscoa. O que nós estamos comemorando nesse dia. Não é apenas uma festa legal na igreja, um culto que vai ter comida, não é isso. A Páscoa é a nossa liberdade. E muitas vezes a gente não entende o preço que tem essa liberdade. Eu costumo dizer que a graça não é tão de graça assim. A graça não é tão de graça como nós pensamos. Então aqui, irmãos, a gente vê a Páscoa judaica. Vocês podem servir? Os diáconos, irmãos, eles vão servir vocês com os elementos da Páscoa. Alguns já comeram, alguns ainda não comeram. Aqui, os sacerdotes das famílias podem servir as suas gerações, para a glória de Deus. Vocês vão pegar os 3 elementos, irmãos, mas nós vamos comer um de cada vez. Nós vamos comer um de cada vez. Vocês vão pegar já os 3 elementos, mas nós vamos comer cada um separadamente. E aí nós vamos comer todos juntos. Ai, obrigada. Muito obrigada. Irmãos, a 10ª praga, nós sabemos que foi a morte dos primogênitos do Egito. E nós sabemos pelas Escrituras, pelos relatos em Êxodo, no capítulo 12, o quão terrível foi essa noite. O quão dolorosa foi essa noite para os egípcios. A morte de todos os primogênitos. Mas hoje, nós cantamos, nós festejamos.
E nós não podemos deixar de citar, irmãos, a nossa Páscoa. Nós estamos aqui, nós vamos comer, nós vamos beber, nós vamos comer a erva amarga, como uma forma de nos lembrarmos de onde Deus nos tirou. Porque isso é uma coisa que nós não podemos nos esquecer nunca. Eu nunca vou me esquecer de onde Deus me tirou. Eu nunca vou me esquecer a vida que eu levava antes de ter um encontro com o Senhor. Eu nunca vou me esquecer do lamaçal do pecado em que eu vivia. Eu nunca vou me esquecer de uma vida dolorosa sem conhecer a Cristo que eu vivia. Então hoje nós vamos participar dessa Páscoa, nós vamos fazer essa ceia e nós vamos comer a erva amarga. Nós vamos comer o pão sem fermento como motivo de pressa. Senhor, eu tenho pressa de me entregar para o Senhor. Senhor, eu tenho pressa de me derramar aos teus pés. Senhor, eu tenho pressa, perdoa os meus pecados. Nós vamos beber a água salgada para lembrar do pranto e da dor daquele povo no Egito. A água salgada significava o suor, o choro, o lamento daquele povo no Egito. E nós vamos beber, nós vamos participar para lembrar tudo isso que aquele povo passou no Egito, porque isso não pode ser em vão. Então, quando a gente comer, quando a gente beber, quando a gente participar da ceia, que a gente não venha esquecer do que é a Páscoa, da nossa Páscoa. Quando Jesus naquela cruz diz, está consumado, é a nossa Páscoa. Quando morreu o primogênito de Deus. Irmãos, vocês já pararam para pensar que no Egito ele matou o primogênito do faraó, mas na nossa Páscoa ele matou seu próprio filho? No Egito, o faraó chorava. Na nossa Páscoa, quem chorava era Deus. O Deus que feriu o rei do Egito, o faraó, o maior de todos daquele povo, ele fez aquele homem chorar, se entristecer. Aqui tem. O que é isso? Água? Ai, aqui tem, aqui tem. Mas só que quando ele envia o seu filho, quem morre é o primogênito dele. E isso é a nossa Páscoa. Nós não podemos nos esquecer da nossa Páscoa. Daquele que nos trouxe a paz. Daquele que levou sobre si as nossas dores. Aquele povo, irmãos, no Egito, era um povo de dores. Mas na palavra de Deus fala que Jesus era o homem de dores. Então Jesus viveu tudo aquele povo vivia na Páscoa, ele viveu na própria pele. Para que nós tivéssemos vida. Para que nós fôssemos libertos. Agora vamos ficar de pé. Vocês podem continuar sentados. Vocês podem continuar sentados. Pode continuar. Primeiro, irmãos, nós vamos comer o pão. Eu não vou fazer a gente comer o pão por último para tirar o amargo da erva amarga. Vamos participar do pão. Quando você estiver comendo, se entregue ao Senhor. Amém. Senhor, nós te entregamos as nossas vidas. Senhor, nós estamos aqui e declaramos que nós temos pressa em te aceitar. Em pressa em viver aquilo que o Senhor tem para nós. Pressa em nos encontrar com o Senhor. Pressa na tua volta, na tua vinda. Nós temos
Irmãos, como era viver naquele tempo. Como que era viver escravo numa terra que não era sua. Servir. Pensa. Imagina aí, irmãos, como era aquele tempo. Por último, quando você estiver comendo a erva, e tem que mastigar, irmãos. Não é engolir direto, não. Quando você mastigar essa erva amarga, lembra de onde Deus te tirou. E agradeça ao Senhor por estar tendo a oportunidade de fazer Páscoa nessa noite. Dos fulminados dessa terra. De reconhecer Ele em meio a tantas dificuldades, mas nós estamos aqui, irmãos, tendo a oportunidade de estar passando por isso. Então vamos comer. Mastigas, menina. Agora você imagina se o bordo é ruim. Imagina a nossa vida sem Cristo, como que não era. Nossa vida sem Cristo era pior que essa sensação, irmãos. A nossa vida sem Ele era muito pior. Amém? Agora vocês podem se levantar. Irmãos. Não, espera aí. Só levanta. Irmãos, aqui está a representação. A representação do que nós temos que ser hoje. Esse tempo já passou. Esse tempo já passou. Mas nós somos chamados nesse tempo. E como eles, irmãos, os chefes de famílias estão com o seu cajado na mão, a palavra do Senhor, que hoje é o nosso cajado, tem sempre que estar, nós temos sempre que nos lembrar de onde Deus nos tirou e aonde Deus quer nos levar. E que esse momento nunca se aparte das nossas vidas. Na Páscoa, irmãos, que nós nunca venhamos nos esquecer da mesa. A Páscoa é a mesa, é a comunhão. É a instrução. A mesa vale muito mais do que um ovo de Páscoa. Que nós venhamos estar preparados, prontos. Que o Senhor venha nos encontrar todos os dias, como eles. Preparados, prontos para sair. Prontos para se entregar ao Senhor. Prontos para conquistar aquilo que é nosso por direito. Amém? Irmãos, pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Pessoal, vão servir vocês
Todo mundo para frente, sem agito. Santo é Jesus. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença, aleluia, é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso. aleluia. Santo é Jesus. Admirável, Enche ainda mais esse lugar da tua glória, do teu poder, da unção que vem do alto, Senhor. Transborda de ti, ó Espírito de Deus. Nós queremos mais da tua graça, mais da tua glória nesse dia espiritual, Jesus. melhor que a vida Aleluia. é o teu amor. Santo é Jesus. Santo é Jesus. Aleluia. Eu te peço, Pai, fala. Continua falando conosco, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz. A face do meu amado. Aleluia. Nós desejamos a tua volta, Jesus. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, Adore ao Senhor. admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso. Te amo, Jesus. Admirável, Te amo, te amo, te amo. tão sublime, Amor da minha vida. glorioso, a tua presença é mais desejável. Ouro, melhor que a vida é o teu amor. Aleluia. Santo é Jesus. Te adoramos, te amamos, engrandecemos o teu Espírito nessa hora. Irmãos, a paz esteja com todos. Aleluia. É tão interessante tudo isso que nós acabamos de ver. Vocês conseguem perceber o que o mundo está fazendo conosco, com a igreja de Cristo? Nós estamos sendo roubados, irmãos. Roubados na verdade da palavra. Nós estamos... O tempo está passando e nós estamos desapercebidos do que está acontecendo nessa geração. Irmãos, essa reunião que era feita nas casas,
deles. Sabe por quê? Porque as crianças precisam aprender. Irmãos, se nós perguntarmos sobre o Papai Noel, eles sabem. Se nós perguntarmos sobre o coelhinho, eles sabem também. Se nós perguntarmos sobre o Halloween, eles sabem. Mas se nós perguntarmos como foi a primeira Páscoa, eles vão imaginar na mente que aqui vai ter um coelhinho, um monte de ovo de Páscoa. E nós precisamos voltar à verdade da palavra. A palavra liberta, a palavra instrui, a palavra ensina. E esse ensinamento é verdadeiro. Nós precisamos entender que essa foi a primeira Páscoa. A saída, Páscoa, é passagem. Essa foi a primeira Páscoa. E vocês precisam compreender que Jesus cumpriu toda a Páscoa. Enquanto Jesus estava nessa terra, como homem, ele cumpriu o ritual da Páscoa. Até que um dia, irmãos, ele foi a própria Páscoa. Irmãos, se vocês têm que entender algo que acontecia aqui, que é muito importante. Existia um cordeirinho. E aquele cordeirinho chamava-se os filhos, as crianças pequenininhas. E falava assim: você está vendo esse cordeirinho? Nós vamos cuidar desse cordeirinho. Nós vamos alimentar este cordeirinho. E todo dia esse pai, ele levava a criancinha pela mão. Gente, eu estou incomodada de ficar aqui, pelo amor de Deus. Senão sou eu. Para eu empurrar o trem ali não custa. Irmãos, prestem atenção numa coisa. Eles pegavam aquele cordeirinho, alimentavam aquele bichinho, a coisinha mais linda do mundo. E sabe o que eles faziam? Não preocupa não, gente, eu não vou derrubar. Isso, povo de Deus. Meu marido ainda para ajudar a coisa no buraco no chão. Vou falar do cordeiro enquanto isso. Irmãos, ele pegava esse cordeirinho, a coisinha mais linda do mundo, branquinho, daquele jeito que você imagina aí na tua mente. Pequenininho, lindinho, catava a criancinha na mão e falava: vamos tratar do cordeirinho. E um dia, e outro dia, e outro dia. Aí chegava no dia da Páscoa. Eles pegavam esse cordeirinho e falavam assim: agora eu vou te ensinar o que é a Páscoa, criancinha. Sabe, esse cordeirinho, ele tem pecado? A criancinha falava: não tem. Esse cordeirinho não tem manchinha, esse cordeirinho é perfeito, esse cordeirinho não tem marquinha, a perninha dele tá tudo ok, o olhinho dele é perfeito. Você está vendo algum pecado nele? Não tô, pai. E ele vai ser sacrificado. Te escandaliza? Vamos falar no nosso tempo, porque agora é tempo de pai de pet, mãe de pet, está repreendido na minha vida, em nome de Jesus. Eu quero ser mãe de filhos. Mãe de cachorro, não. Imagina o seu pet lindo. Cuida dele, arruma ele. Não estou falando para ninguém fazer isso, está repreendido em nome de Jesus. Não, então agora nós vamos entregar ele. Pega o cordeiro, como que entrega ele? Vamos cortar ele, arranca o pescoço, coloca o sangue para escorrer. Você escandaliza? Foi exatamente isso
que aconteceu com o Cordeiro de Cristo. Ele não tinha pecado, ele não tinha mancha, ele não tinha mácula, ele não merecia, mas ele morreu. Você escandaliza com o Cordeiro, mas muitas vezes nós levamos Cristo novamente para a cruz, quando nós pecamos contra o Senhor, quando nós não compreendemos que o altar é santo, santo, santo e santo, e que a nossa vida tem que ser santa, e que a nossa vida tem que ser reta. Irmãos, nós não podemos levar Cristo novamente para o madeiro. Aquela criancinha tinha cuidado, tinha alimentado, mas agora ela estava vendo aquele animalzinho sendo sacrificado. E ele compreendia que o pecado matava inocente. O pecado ainda mata. O pecado ainda separa. A palavra de Deus diz que a única coisa que faz separação entre nós e o nosso Deus é o pecado. Mesmo ele tendo se entregado no madeiro pela minha vida e pela tua. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. A palavra não era essa, mas Deus é fiel. Lucas capítulo 20, versículo 24. Capítulo 20. Espera aí que eu estou na dúvida, deixa eu olhar aqui de novo. Aleluia. Eu vou ser breve, mas o Senhor vai continuar falando. Aleluia. Maravilhoso, tremendo, soberano, te amamos, Jesus. Nós não queremos levá-lo novamente ao madeiro. Se nós nos escandalizamos, meu Pai, com o cordeirinho que era morto, quanto mais com o Senhor, que não merecia, Pai, que não merece. Lucas não, irmão, é Lucas mesmo, tá certo. Capítulo 24, versículo. No domingo, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E não sabiam o que pensar. De repente apareceram diante delas 2 homens, vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo. E se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Aleluia! Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Foi ressuscitado. Aleluia! Aleluia! A morte não pode segurar Jesus. Não pôde segurá-lo. Irmãos, ele morreu, ele foi sacrificado, mas ele ressuscitou. Irmãos, e quando ele ressuscitou, abriu-se uma porta para nós, e essa porta está aberta hoje.
Abriu-se uma porta de oportunidade. Irmãos, hoje não é só um dia físico, mas é um dia espiritual de rompimento. Hoje nós nos lembramos da vida que nós tínhamos lá no passado, no Egito. Eu tinha que beber uma garrafa de água com sal. Esse sal aí nem salgou, para falar bem a verdade. Quem fez foi uma pessoa muito bondosa, porque se sou eu, vocês iam sair com a pressão alta. Gente, porque o sofrimento lá era terrível, a dor lá era terrível, e nós estamos lembrando hoje que nós fomos arrancados daquele lugar com braço forte, diz a palavra do Senhor. Pastora, mas eles é que saíram, nós saímos também através de Jesus Cristo. Ele nos resgatou. A dor da opressão e nos deu hoje uma nova oportunidade, um ciclo novo. Uma quebra de cadeias com o passado, porque naquele momento em que eles chegam naquele túmulo, a pedra estava rolada e ele não estava mais lá. Irmãos, a pedra não foi rolada para Jesus sair, mas foi para nós entrarmos e testificarmos que ele não está mais lá. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, a partir daquele momento, a partir daquele rolar de pedra, a partir daquela procura, o Senhor está dizendo para nós hoje: não procure entre os mortos aquele que está vivo. Irmãos, quando a palavra do Senhor fala que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, isso significa que antigamente existia uma separação, mas que agora não existe mais. Aleluia! Nós fizemos ali na entrada profeticamente um véu partido, aberto em duas partes, exatamente para dizer para você, quando você entrasse, que não existe mais separação entre nós e o nosso Senhor. Agora você pode clamar, você pode chorar, você pode falar com Ele até dentro do banheiro, que Ele está ali com você. Você pode caminhar e falar: Senhor, fala comigo, Senhor, se manifesta, e Ele está com. Irmãos, não existe mais separação. Agora você não precisa do sacerdote, você não precisa do pastor, você precisa só de comunhão com Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, e hoje também nós estamos representando o fim da escravidão na tua vida e na minha vida. Irmãos, tem muita gente, para quem não se lembra, os egípcios, eles escravizavam o povo com muitos trabalhos. Eles, para quem não se lembra da passagem, eles faziam tijolos de barro, na perna. E eles sofriam muito. Eles trabalhavam tanto que eles não tinham tempo para adorar o Senhor. E eu estou aqui dizendo nessa noite que a sua velha vida, ela tem que passar, que você não pode continuar escravizado pelo teu trabalho. Olha, eu não posso ir na casa do Senhor hoje porque eu tenho um compromisso, porque eu preciso trabalhar. Todos nós precisamos trabalhar, mas quando você ainda está aprisionado,
significa que o Egito ainda tem você no cativeiro, mesmo Cristo tendo dado a vida dele na cruz. Irmãos, o Senhor nos libertou, só que nós devemos desejar ser livres. Nós temos que compreender que a partir deste momento, deste rompimento, você precisa tomar uma posição e dizer: o Egito não me aprisiona mais. Agora eu sou do meu Senhor. Hoje é um dia profético de recomeço. Hoje é um dia profético de um novo caminho. Agora é um caminho de governo, é um caminho de realeza. Porque Jesus fica algum tempo na terra, mas depois ele vai para o céu para preparar lugar para a minha vida e para a tua. Irmãos, hoje nós estamos contando uma parte da história, mas a história não termina aqui, porque ele voltará. Ele voltará. Irmãos, hoje é noite de redenção da tua vida, de perdão dos pecados, por causa do sangue no madeiro, por causa da ressurreição, porque quando ele ressuscitou as nossas vidas junto com a dele, nos dando uma nova oportunidade, nos dando um recomeço da morte para a vida e da vida para a eternidade. Irmãos, eu quero que você fique de pé e eu quero profetizar a restituição. Eu quero profetizar um alinhamento na tua vida a partir dessa passagem, porque hoje nós estamos em uma passagem para um novo tempo espiritual. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode libertar a tua mente. O Senhor pode libertar o teu corpo físico. O Senhor pode libertar o teu corpo espiritual. O Senhor pode fazer milagre, prodígio e maravilha. O Senhor, Ele pode, porque Ele ressuscitou. Ele pode todas as coisas, através daquele sangue no madeiro. Ele ganhou para nós tudo aquilo que nós precisamos nessa terra. Já está conquistado pela cruz. A cruz, ela nos deu tudo aquilo que nós precisamos. A cruz, ela nos deu identidade. Identidade de filhos de Deus. A identidade que faltava para a igreja dele. Não mais do mundo, mas agora filhos, amigos de Deus. Fecha os teus olhos. Hoje é o dia de nós assumirmos um posicionamento, de não levarmos ele novamente para o madeiro, mas de nos aproximarmos dele, de nos achegarmos a ele e de nós vivermos tudo aquilo que a cruz, que Cristo concedeu na cruz para as nossas vidas. Senhor, teu povo está aqui nessa mudança de ciclo espiritual. Eles têm sonhos, eles têm projetos, eles têm planos que eu não sei, mas que o Senhor sabe. Senhor, eu te peço hoje, meu Pai, a pedra foi rolada, Senhor. Meu Pai, não houve impedimento nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, meu Pai, porque o Senhor domina sobre tudo e sobre todos. Toda pedra de impedimento na vida do teu povo seja rolada hoje. Meu Pai, que o passado já passou, eis que se fez tudo novo. Meu Pai, se ela perdeu a esperança do casamento, eu te peço, meu Pai, dá uma família para ela. Meu Pai, se esse homem, meu Pai, perdeu a expectativa de ter uma vida melhor,
nas portas hoje. Meu Pai, se essa pessoa desistiu dos sonhos, Pai, hoje é dia de ciclo novo. Hoje é dia de recomeço, de ressurreição de sonho, de ressurreição de projeto. Oh Deus poderoso, nós clamamos, Senhor, a obra da cruz sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Senhor. Nós clamamos a ti, que pode todas as coisas, Paizinho. Oh meu Deus, visita ela agora, Pai. Tira essa dúvida de quem ela é. Devolve a identidade, meu Pai, a identidade que o Senhor colocou sobre ela quando ela nasceu. Meu Pai, eu te peço por ele, eu te peço por essa criança, por esse jovem, por esse adolescente, Pai. Muda a história do teu povo hoje, Senhor. Hoje é um novo tempo, hoje é o recomeço, hoje é a passagem de uma vida para outra. Que eles recebam hoje, meu Pai, de tudo aquilo que eles esperam. Aquele povo esperou 400 anos, Pai. Meu Deus, muitos perderam a esperança na caminhada, mas eu te peço em nome de Jesus, restaura hoje a expectativa em ti. Alinha a fé, Senhor, alinha a fé da tua igreja de novo. Oh Deus poderoso, oh Senhor, socorre, socorre, Pai, socorre, Deus, porque hoje é dia de socorro, hoje é dia de socorro, porque ele está vivo. Não procure entre os mortos, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele quer te socorrer, ele quer te ajudar. A mão dele está estendida sobre a tua cabeça agora. Orienta-las, você que precisa da ressurreição sobre a tua vida, você pode vir